E depois eu queria pedir a vocês da bancada que vocês dissessem pela fé, que se fala, pela fé eu vi isso, entendeu? Pela fé eu alcancei essa graça, pela fé eu, coisa que vocês lembrem, tá bom? Pode ser de vocês mesmos, ou de uma pessoa, do que você viu lá, entendeu? Olha só, antes um pouquinho de Hebreus 11, olhando aqui o versículo 39 de Hebreus 10, a palavra fala assim, ó, não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Claro, né? Abre como um preâmbulo o Hebreus 11, né? Não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Aí vem. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se veem. Por ela os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Aí ele começa. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas, e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte, não foi mais encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe, recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu uma ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde iria. Pela fé, Abraão viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac, Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade sólida dos alicerces que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, Sara, embora fosse estéril, e ele mesmo já tivesse passado a idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia na praia do mar. E assim, a palavra continua, dá um versículo 13 ao versículo 16, ela recomenda algumas coisas, depois volta novamente. Pela fé, Abraão posto à prova, pela fé, Isaac abençoou Jacó, pela fé, José, pela fé, Moisés, e vai indo, atravessaram o Mar Vermelho, ruíram os muros de Jericó, né? E vai indo, que coisa maravilhosa. Se você for escrever um versículo pela fé, eu diria que pela fé eu vi Padre Jonas jogar a medalhinha em Nossa Senhora, em tudo aqui, consagrar a Nossa Senhora, e depois, dia por dia, mês por mês, ano por ano, até tudo que você vê construído aqui, tem centenas de milhares de medalhinhas de Nossa Senhora. Pela fé, eu vi um homem de Deus chamado Padre Jonas semear tudo isso. Quem mais pela fé? Eu falo então. Pela fé? Pela fé, eu tenho 2 filhos. A Sheila, minha esposa, ela ainda hoje tem, né, uma endometriose bem forte. E quando nós nos casamos, nós sabíamos
dificuldade para a gravidez, né? E eu me recordo que eu fui na Terra Santa e eu pedi para Deus também falar e tocar no ventre da minha esposa. E eu fui lá naquela gruta do leite, né? Eu estava com uma garrafinha, dizem que uma gota do leite de Nossa Senhora caiu naquela gruta. Tanto que só naquele lugar, só naquela gruta, as pedras são brancas, são todas claras. E aí eu tinha uma garrafinha de água, eu raspei a garrafinha na parede, né? Falei, oh meu Deus, toca no útero, né, da minha esposa, com um pouquinho desse leite que tornou essa gruta branca. E aí eu voltei para casa, partilhei a experiência com a Sheila, e não somente uma vez, que é já bem difícil a gente ter um filho. Tivemos 2 com a graça de Deus, tive a grande graça, nós quase perdemos o nosso primeiro filho, que foi o Theo, e o Padre Jonas foi lá, rezou por ele, ainda no ventre. Tudo isso pela fé. Pela fé, Deus mudou a história do meu casamento. A gente poderia não ter filho, né? Então, pela fé. Amém. Eu, pela fé, eu vivo a minha vocação. Sou de uma família mineira, bem tradicional, graças a Deus. Meus pais sempre foram de igreja, uma família muito unida. E pobres, simples, mas a gente vivia o amor dentro de casa. E Deus atendendo um chamado, e aí foi pela fé que eu, menina, saí de casa, morar longe dos meus pais. Minha mãe dizia assim, que como é que você vai dar conta que você come biscoito recheado todo dia? Achou que essa era a dificuldade que eu iria enfrentar. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Você toma muito leite. Primeira vez que a minha mãe veio me visitar, ela trouxe um fardo de garrafa PET com leite de vaca congelado, porque ela falava, lá na Canção Nova não vai ter leite para você beber esse tanto que você bebe dentro de casa. E pela fé, ano após ano, primeiro o falecimento do meu pai, depois o falecimento da minha mãe. E quando eu pensava que as dificuldades era não ter biscoito recheado e não ter só leite para tomar, não podia imaginar todos os enfrentamentos que viria, não só das perdas, mas da exigência da vocação. Das renúncias que nos são necessárias para aquilo que a gente cantou, né? Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Então, é exigente demais. E então, pela fé, hoje, somos só meu irmão e eu. Por mais que eu possa olhar ao redor e achar que a renúncia trouxe prejuízo, mas eu consigo encher o meu coração de gratidão e de perceber as transformações na minha vida, as transformações na minha pessoa, o crescimento humano, espiritual. Eu cheguei na Canção Nova, menina de tudo. Menina de tudo, de tudo, de tudo. Nunca tinha comprado uma peça de roupa para mim mesma, era minha mãe que fazia tudo por mim. E de perceber o quanto Deus foi trabalhando no meu coração, quanto Deus foi trabalhando na minha vida, mas de fato, também perceber que em cada instante foi pela fé. Foi pela fé que eu consegui enfrentar todas as coisas até aqui, e é pela fé que a gente segue enfrentando. Então, se eu pudesse dizer numa só palavra, com bastante gratidão a Deus, porque às vezes a gente fala assim das dificuldades e fica pesado, mas eu sou grata a Deus, porque todas as dificuldades que eu enfrentei até agora fizeram de mim quem eu sou. E eu sou feliz sendo quem eu sou. Eu me olho no espelho e falo, obrigada, Jesus, obrigada, como é bom olhar e perceber assim, eu só tenho a Deus, mas eu tenho a Deus, então de fato eu não preciso de mais nada, eu tenho a Deus e de fato isso me basta. Então é pela fé que eu vivo a minha vocação. Amém. Sapo. Então, eu tive umas turbulências em 2010, 2011, a respeito da casa que eu morava, né? Que era da família da minha esposa, mas era alugada, né? E um dia eu comprei uma medalhinha de Nossa Senhora, estava num palco, numa quinta-feira de oração, o Dunga falou para mim, me dá a medalhinha, que eu vou mandar o Padre Jonas rezar, e essa casa vai ser sua, né? E passei aquela medalhinha para o Dunga, eu vi quando o Dunga passou no palco, foi lá, falou com o Padre Jonas, eu vi que o Padre Jonas rezou, o Dunga me devolveu a medalhinha,
e colocou no meu bolso da minha camisa e falou assim, ó, a casa vai ser sua. Só que as coisas estavam dando tudo ao contrário, depois que o padre Jonas rezou. Estava dando, a turbulência, aumentaram as turbulências, né? O aluguel tinha aumentado, e iam vender a casa para outras pessoas, não sei o quê. E aí eu comentei com o Dunga na época, Dunga, a reza do padre Jonas está invertida. Né? Porque está dando tudo ao contrário. Ele bateu a mão no meu ombro e falou assim, ó, se você tiver fé, a casa é sua. Em 2014, aí tem toda uma logística aí, que eu fiz uma casa aqui em Cachoeira, financiei, aquela coisa toda. Em 2014, eu comprei a casa em Lorena, sem tirar um tostão do bolso. Nossa. Né? Não dá para acreditar. Porque eu fiz a casa pela Caixa, a Caixa pagou, coloquei um rapaz lá, morava, o rapaz pagava o aluguel eu pagava a prestação, e depois eu vendi a casa e comprei em Lorena, então eu não tirei um tostão do bolso. Olha para vocês verem o que Deus faz, né? E hoje a casa é minha. Então, se você tiver fé, a casa é sua. Foi isso que o Dunga falou para mim. E hoje eu tenho a casa. É isso aí, pela fé. Pela fé. Né? Luciano, pela Graças fé. a Deus. Diácono, eu vivo todos os dias pela fé, diante daquilo que hoje para mim é o meu grande desafio, que é a minha perda auditiva, né? Hoje eu sou um surdo que segue em frente na missão, evangelizando, cantando aquilo que precisa, com toda a dificuldade que eu tenho. E quando o Senhor tomou essa pegou um versículo de cima antes ainda, aqui no Hebreus 10, perseveramos na fé para a nossa salvação. Me recordei um dia que eu encontrei uma senhora aqui embaixo no Sorrindo para a Vida, e ela estava toda indignada. Falou, mas eu não aceito o fato de Jesus curar tantas pessoas na Canção Nova e ele não curar você. Você é um menino tão engraçado, eu não usava essa expressão, né? E aí eu disse para ela assim, minha irmã, eu entendi o seguinte, o que eu vivo é uma experiência de fé todos os dias. E eu prefiro, Cassiano, chegar no céu surdo do que ir para o inferno escutando com os dois ouvidos. Então, para mim, perseverar na fé é, sem dúvida nenhuma, buscar a cada dia a minha salvação. Amém. Talvez você está estranhando hoje, o diácono está enrolando hoje, ele não está explicando a palavra, tá? Mas olha que riqueza, desde o Dênio, o Peter, o Sapa, essa experiência dele, que foi até emocionado de falar, também o Cassiano, e eu também, pela fé, eu estou vivo, porque eu, há pouco tempo, tive de novo aquela crise renal lá que eu tenho de vez em quando, que 10 dias de tomando aquele remédio na veia, e o médico falar para mim, olha, o seu caso é o seguinte, é que ninguém sobreviveu a esse procedimento que você fez, eu não tenho parâmetro. Ele fala assim, você é uma lenda viva, você não era para estar aqui, só escuto isso. Então eu vivo também pela fé. E a Canção Nova tem essa graça de provocar as pessoas, né? É uma TV que interpela, falando bonito assim. E você que está aí, né? Assim, você que está aí agora, pela fé, e você? Imagine que nós tivéssemos agora a graça de pegar um microfone e botar aí na sua boca agora. O que você diria? Pela fé. Qual é o seu testemunho hoje? Conte para alguém aí. A Canção Nova faz isso, né? Você que está aí. Olha, levanta aí, rapaz. Não é assim? A gente fala, parece que a gente vê as pessoas, muitas palestras. Isso que o Padre João nos ensinou, a tirar as pessoas do dia a dia. Então, Deus me inspirou a fazer pela fé, mas eu fiquei imaginando, pela fé, a pessoa lá à beira-mar, falando, pela fé eu vivi isso. O outro lá no sertão, ou aqui na Serra da Mantiqueira, Serra da Bocaina, né? Em tantos países, você que está longe, como a Carla, nossa... Cara da Etiqueta, lá da Itália, e outros aí que estão conosco, o Júnior, o João Teodoro Júnior, lá que está no grupo de amigos lá de Guarujá, que está ligadinho conosco, o nosso querido Edson lá, né, o Carioca, meu irmãozão, ligado com a gente aí, essa família toda da Olívia, lutando pela fé com essa criancinha aí, não é? Lutando pela vida e vencendo cada dia. Então, pela fé, o que você pode testemunhar hoje? Então, hoje, conte para alguém isso. Faça um programa Sorrindo para a Vida na sua casa aí. Qual vai ser a sua bancada?
ou a sua pancada? Não, pancada não. Às vezes tem que ser pancada. Eu estou vendo uma experiência